Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos novamente a mais uma live à mesa. Depois de mais de um mês, gente, sem live, meu Deus do céu. Ficamos aí um mês sem live, um mês sem nos encontrarmos. Como é que pode? E hoje eu vou estar aqui, ó, vou mostrar aqui. Hoje aqui, ó, eu junto com o Abner Santos, Abner Cristão. Compartilha a live com todo mundo. Deixa eu mandar aqui pra geral. Avisa que nós estamos ao vivo. Deixa eu mandar a live aqui. Vocês também compartilhem a live. Avisa todo mundo que nós estamos ao vivo. Hoje falando sobre a centralidade de Cristo. Um tema super importante. Por favor, me falem se vocês estão me ouvindo bem. Hoje nós estamos muito chiques. Ó, eu vou mostrar. Olha isso aqui. Ó. Microfone agora. Nós temos microfone. Nós estamos muito chiques. Microfone e iluminação. Olha essa iluminação maravilhosa, ó. Vou mudar até pra vocês verem, ó. Amarela, branca e azul. Ó. Nós estamos muito chiques agora. Muito chiques. Me falem como está o áudio. Se tá com ruído de fundo. Se vocês estão ouvindo só a minha voz. Por favor. Contem aqui pra mim. Deixa eu ver. Se de repente não tá vindo o áudio daqui do microfone do fone. Me falem aqui de onde tá vindo o som da voz, por favor. E, gente, eu quero passar também para dar uma satisfação do porquê nós ficamos tanto tempo sem as lives, né? Para quem não sabe, na primeira semana de agosto, Deus mudou as estações, né? E o ministério que eu fazia parte encerrou as atividades. E aí o Senhor nos enviou para outro ministério agora, né? Então, esse foi um dos motivos do sumiço. Semana passada nós teríamos live na quinta, mas eu acabei ficando doente também. Então, acabou que acumulou. Mas graças a Deus hoje deu certo de estarmos aqui, junto com o Abner, batendo esse papo sobre a centralidade de Cristo, né? Que eu acho que é um tema muito importante. Tá bom? Deixa eu dar boa noite pra galera que já entrou aqui. Boa noite, Paloma. Boa noite, Abner. O Abner já tá aí. Boa noite, Lu. Lu tá sempre aqui. Boa noite, Jaqueline. Bem-vinda também. Deixa eu ver aqui. Então a imagem tá boa. Ah, sim, nós também ficamos sem internet por 2 semanas também. E a gente conseguiu resolver esses problemas porque a gente precisou trocar de empresa, de servidor de internet. E aí agora deu tudo certo, graças a Deus. Boa noite, Jaqueline, aqui. Bom, acho que eu já vou chamar o Abner. Boa noite, Abner. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você tá atrás um pouquinho aqui? Tá me ouvindo direito? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô. Não, também tô te ouvindo. A imagem tá boa também, né? Tá boa. Tá fazendo algum barulho, mas eu não sei se é só eu. Pergunta pro pessoal aí. Não sei se é daqui. É daqui? A voz tá meio abafada. Será que é daqui? Ficou melhor agora?
Não, mas Ou ainda tá abafado? eu tô te ouvindo perfeito, só que assim, só tá meio abafada a voz. Eu não sei se o áudio tá vindo do microfone do fone ou se tá vindo do microfone de lapela. Entendeu? Deixa eu ver. Aqui, você me ouve? Eu tô te ouvindo de todas as formas. Mas tá abafado ainda. Tá abafado. Mas Pode- pode, acho que tá aí. Não sei. É porque esse fone ele ainda não foi, esse microfone ele não foi usado ainda nas lives, né? Então eu preciso saber como é que ele funciona. Agora? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá. É isso. Tá vindo no áudio do fone de ouvido. Não tá vindo do microfone. Deixa eu pôr ele de volta aqui. Ainda consegue me ouvir ou voltou a ficar abafado? Melhorou bastante. Ai, tá vendo? É. Ai, fone de ouvido sendo fone de ouvido, né? Graças a Deus a gente passou dessa fase. E você Eu tá sei, bem? Então as coisas. eu sei como acontece essas coisas. E você tá bem? Como é que estão as coisas? Tô bem, graças a Deus, graças a Deus. Que bom. Você tá na DVEC daqui de Santo André ou você tá na de São Paulo? Tô na Devex São Paulo, lá na Moca. Sim. Mas você tá morando perto ou você tá morando por aqui ainda? Santo André. Ah, Aí, tá. eu frequento lá. Ah, tá. Legal. É que eu vi você algumas vezes pra cá também, né? Na de Santo André, vi você lá. Aí eu até ia te perguntar. Santo Eu preferi André, eu perguntar. fiz 4 anos em Santo André, e aí eu fui chamada agora para ir lá para Moca, então estou lá. Ah, legal. Muito legal. Muito bom. Deixa eu ver. Acho que nós estamos com. Deixa eu ver quem entrou aqui. Não entendi? Cortou. Tá muito frio, tá muito frio. Tá muito frio. Verdade. Aqui, nossa, eu precisei ir no mercado aqui perto. Eu voltando assim, o rosto ficou todo gelado. Falei, Jesus Cristo. Muito frio. Ó, a Camila falou que melhorou bastante o áudio. Então tá bom. Uma oportunidade aqui para a gente conversar. Muito obrigado, viu, Gui? Eu que agradeço por você ter aceito o convite, ter se predisposto aí. A gente sabe que a correria é maluca, mas graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus. Deixa eu ver, acho que já são 8 e 8. Não sei se vai entrar mais alguém. Beleza. Acho que a gente já pode começar, se já vai dar 8 e 10. Eu vou fazer uma oração. Uhum. Vou adicionar esse negócio aqui que eu tô sentindo que tá cortando minha cabeça. Eu vou fazer uma oração pra gente começar e aí depois você já toma se apresentando, Amém. tá bom? Então, vou começar a orar aqui. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por essa live. Deus, obrigado pela vida do Abner, que se predispôs a estar aqui para a gente poder bater esse papo, para a gente poder ter essa conversa. Senhor, nós sabemos que a correria do dia a dia é algo que nós muitas vezes não conseguimos evitar, às vezes nos cansa, mas o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado pelas vidas que serão alcançadas através dessa live. Obrigado pelas vidas, ó Deus, que vão ser alcançadas quando essa live for lançada, pelas pessoas que virão pelo YouTube, pelas pessoas que virão pelo Instagram, pelas pessoas que virão depois, ó Deus, pelos cortes que vão ser feitos dessa live. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que essa live possa ser um divisor de águas, e a sua centralidade, ó Deus, que a centralidade de Cristo no Evangelho seja algo que faça sentido em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, voltar a viver essa centralidade, colocar Cristo no centro,
e não o homem, ó Pai. Em nome de Jesus, que Cristo volte a ser o centro da igreja, que a igreja volte, ó Deus, a ter esse sentido, ó Pai, de Cristo como centro. Nós queremos que essa live não será uma live qualquer, mas será uma live que transformará vidas, abrirá entendimento. Obrigado, Senhor, pela sua sabedoria que foi derramada sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Bom, Amém. o senhor pode se apresentar, fique livre, e aí depois a gente já começa com as perguntas. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Abner Santos, também conhecido aqui como Abner Cristão. Eu atualmente faço estudo pedagogia, estou me formando agora em teologia, né? Dentro da Assembleia de Deus História em Cristo, hoje eu trabalho como pastor estagiário, e também hoje dedico a minha vida ao estudo bíblico com pessoas, né, online também, né, faço estudos bíblicos online, alguns estou fazendo presenciais, dedico também atualmente também alguns trabalhos voluntários aos sábados, orfanatos, asilos, hospitais. Tem sido maravilhoso esse tempo que eu tenho vivido também. E é isso. Esse sou eu. Muito bom. Nós nos conhecemos lá na DEVEC, não foi, Abner? Acho que a gente se conheceu na Pleno Poder, né? Através do Abner. É, é mesmo. A gente se conheceu, mas não conversou tanto, né? Só foi conversar quando foi lá na DEVEC. Conversando, acho que na Devec, na Lagoinha, quando eu me encontrei com você. Acho que a gente foi ouvir, eu acho que foi Isadora Pompeio, né? É, foi isso mesmo. Muito Amém. legal. Ah, Camila, aí, ó, parabéns pelo currículo. E, Amém. Abner, conta um pouquinho pra gente, né, esse tema Centralidade de Cristo. Eu achei que seria um tema muito importante de ser trabalhado. E, assim, de verdade, eu vou falar pra você que quando eu recebi esse tema, não me veio outra pessoa na cabeça se não seria você. Amém. De verdade, eu até falei isso com você, né, no WhatsApp, quando eu te convidei. E, assim, eu acho que você tem muita sabedoria para falar sobre isso, porque eu vejo que você é uma pessoa que você prega o evangelho. Você não prega a consequência do evangelho, né? Porque às Amém. vezes a gente vê muitos pastores pregando a consequência do evangelho, que seria, você será curado, você será liberto, você falará em novas línguas, mas isso na verdade não é o evangelho, né? Isso é a consequência do evangelho. Sim. O evangelho em si, na sua mais pura e simples, seu puro e simples fundamento é Cristo, né? Por isso que eu escolhi esse tema, Centralidade de Cristo. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua jornada como cristão, né? Contasse um pouquinho da sua história e como hoje você vive realmente essa centralidade de Cristo na sua vida. Para mim travou. Acho que agora que acho que não sei se foi eu, se foi você. Você ouviu até que parte? Um pouco sobre minha vida pessoal com relação à centralidade de Cristo. É isso? É isso mesmo. Amém. Bom, é, eu a minha jornada de fé, ela começa na infância, né? Dentro da minha casa, eu aprendi muito a valorizar a palavra de Deus, né? E com o tempo, essa fé que me foi apresentada, ela tomou o centro da minha vida, né? E aí é quando a gente fala da centralidade de Cristo, né? Cristo sendo o centro de
todas as nossas decisões, de nossas ações, dos nossos pensamentos. É isso, como você falou, que é o Evangelho de Jesus, né? E, eu busco muito essa questão de Cristo ser o centro da minha vida de uma maneira profunda, né? Eu busco sempre agir, né, com base no amor e na justiça que Jesus me ensinou a agir, né? Então, eu valorizo muito isso, muito, muito. Como você falou, hoje há muitas pessoas, muitas igrejas, hoje o foco tem sido falar de vitória, de bênçãos, milagres, e se esquece que esse não é o foco do culto. O foco do culto é a pessoa de Jesus, né? Ele deve ser o centro do culto. Mas infelizmente, quando Cristo é tratado em nossos cultos, eu costumo até dizer, eu falo de um versículo, né? Quando lá em Apocalipse fala que Jesus está batendo a porta da igreja, né? E aí ele bate a porta e eu fico pensando, só bate a porta quem está do lado de fora. Quantas vezes a gente começa um culto, começa uma reunião e Jesus está do lado de fora das nossas reuniões, né? E quando e aí o culto ele é em volta de milagres, de bênçãos, de tudo e esquece aí que é o tema central do Evangelho, que é a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Inclusive, por exemplo, quando você falou aí do começo meu, né? Como eu cresci num contexto religioso, aonde eu me tornei um religioso, né? E aí, quem me conheceu nessa época sabe que eu era extremamente chato. Eu era extremamente chato. Eu achava que tudo era do diabo, tudo era do capeta, tudo, né, tinha a ver com isso. Eu assisti Carrossel, era um tobogã para ir pro inferno. Assistir Disney era do inferno. Todas essas coisas eram do inferno. E aí, quando eu entendi mais, eu deixei de me preocupar mais com o inferno, com o diabo, e comecei a ficar pensando na pessoa de Jesus, eu entendi que, assim, as coisas desse mundo, elas não têm propósito de me abençoar. Mas eu sou abençoado. E porque eu sou abençoado, tudo que eu vejo Cristo. Aprendi isso com o meu pastor, né? As coisas aí do mundo não tá para te abençoar, mas quando você olhar para as coisas, porque você é abençoado, você vai conseguir ver Jesus, porque as pessoas carecem de Jesus, né? Então, isso é algo que eu tenho para mim. Então, por exemplo, as minhas professoras da escola, por exemplo, sabia que tinha época quando eu era religioso, eu colocava nas minhas provas Abner Valadão, Abner não sei o quê, eu colocava vários sobrenomes. Até que quando eu entendi isso, eu falei, vai ser Abner cristão. Porque quando as pessoas olharem para mim, eu quero que elas vejam Cristo e não vejam meu sobrenome ou nada, nenhuma pessoa, nenhum artista, mas que elas vejam Cristo. Então é isso. Glória a Deus. Isso é muito, muito importante, isso, Abner, que você falou, até mesmo pela questão que hoje em dia se tem uma grande necessidade, né, de aparecer. As pessoas têm muita necessidade hoje de aparecer. Então, tipo assim, eu vou fazer uma live aqui, vou fazer uma live com alguém famoso, porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero isso. E não, tipo, vou fazer uma live com uma pessoa que realmente carrega algo de Deus, um exemplo, né, da questão da live. Uma pessoa que carrega algo realmente de Deus, uma pessoa que realmente carrega algo que pode acrescentar para mim, que tem uma história, né, e que pode acrescentar para as pessoas. Então hoje se tem uma necessidade muito de aparecer. Eu tenho que ser grande, o meu nome, não sei o quê, porque eu prego bem, eu falo bem, eu não sei o quê, né? E isso acaba fazendo com que Cristo saia do foco, né? Saia do centro.
e entre o homem, né? E isso foi muito importante que você falou, porque você está deixando muito claro que o seu desejo não é necessariamente, óbvio que quando se é usado, né? O Senhor acaba atraindo muitas pessoas e, obviamente, quanto mais pessoas te conhecem, acaba, né, comentando bastante sobre o seu nome. Então, sim, acontece de você ser uma pessoa conhecida, mas você já deixa isso bem claro, que esse não é o seu intuito. Você ser conhecido, e sim Cristo. Cristo em você, né? Ser conhecido. Então, isso é fundamental, de verdade. Ontem eu estive pregando numa igreja e eu falei lá, né, sobre o governo de Cristo. Eu achei tão interessante que casou com o tema, né, que a gente ia falar. Eu falei sobre o governo de Cristo. Eu escrevi uma peça baseada em Divertidamente, e aí a gente é uma peça sem spoiler, mas a sinopse é basicamente Jesus batendo dentro da sala de controle, sabendo e os sentimentos discutindo se eles vão deixar Jesus entrar para comandar a sala ou não. E aí tem um momento, né, que aí eu vou ministrar a palavra, e na ministração minha da palavra eu falei no final de tudo, né, para as pessoas, depois que eu fiz apelo e tudo mais. Eu disse para elas, eu não eu não vivi tudo o que eu queria viver ainda. Eu não vivo o que eu quero viver. Mas o que eu tenho vivido com Jesus, eu tenho vivido coisas melhores do que eu queria viver. Porque eu tenho sido governado por ele. E aquilo que eu vivo dele é a melhor coisa que eu posso viver. Então, ter Jesus como centro da nossa fé, da nossa vida, significa que ele é a nossa referência máxima para tudo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente acredita, diferente de algumas abordagens religiosas, né, de filosofias que nos ensinam, que focam em princípios morais, que focam em princípios comportamentais. A centralidade de Cristo, ela nos chama para uma transformação, né, interior muito profunda, que está baseada no relacionamento que a gente tem com o Senhor. Então, isso é algo que cada vez mais eu tenho. Eu sou um rapaz que eu não sou chamado muito para pregar nos lugares. Por quê? Porque eu tenho para mim que quando eu prego uma vez, eu não volto mais. Porque eu prego conceitos fundamentais, que é o amor, que é a graça, que é a justiça, que é o perdão, que é a missão de fazer discípulos. E essa mensagem, ela não é tão engajante, né? Infelizmente hoje o pregar a palavra, pregar a verdade não dá like, né? Não dá like. Não dá like. Mas isso é verdade, isso é real, né? Eu falo isso assim. Um exemplo claro disso é agora, né? Nós estamos em época de eleição. E eu vou falar para você de algo que me incomoda profundamente. A quantidade de políticos que viram religiosos na época da eleição. Impressionante o mover de Deus, né, Abner, assim, no meio político, convencendo tantos políticos, né, ao arrependimento, até, pelo menos é o que eles dizem, né, e acaba perdendo, às vezes, o foco no culto, porque recebem essas figuras políticas, e aí quer dar oportunidade para falar, e aí tem gente na igreja que não concorda, tem fulano que concorda e divide. Aí pronto, perdeu o propósito do culto aquele dia. Que era prestar culto a Deus, mudou, virou um palanque político, né? É óbvio que não estou dizendo que a igreja não tem que discutir política. Não, acho que sim, é necessário. Acho que sim, religião e política andam juntos lado a lado, mas assim,
como que a gente consegue perder, né, o objetivo do culto com uma coisa simples como essa, né? Ah, é uma figura política, então vem aqui e fala aqui em cima. E eu percebo que isso, aí tem gente que pode falar, ah, mas ele só deu uma palavra e o culto seguiu normal. Mas aí, depois, qualquer momento de louvor que tiver, o pessoal do louvor já vai sentir a pressão, porque tem uma figura de autoridade dentro da igreja. Então eles vão cantar ali meio pressionados, meio, em alguns casos, tentando impressionar, né? A pregação, provavelmente, a menos que realmente seja um pastor que não se abstenha de pregar realmente o evangelho na cara da pessoa, né? Mas senão provavelmente vai ser uma pregação mais voltada à autoajuda, não ao arrependimento, né? E se perdeu, acabou se perdendo. Eu falo isso porque eu tenho visto isso muito nesses últimos dias, né? É óbvio que isso é um dos exemplos, mas eu tenho visto isso muito nesses últimos tempos, né? É Jesus saindo do centro, às vezes até mesmo do culto, né? E não entrando necessariamente o pastor, mas a igreja levantando um bezerro de ouro, né? E pondo no lugar de Cristo, né? Então, Recentemente, eu conheci uma igreja, um grupo de pastores, onde eles me ensinam muito. Aprendi muita coisa com eles. E eu gostei demais de uma vez que esse pastor, ele falou assim, ele disse assim, a igreja, ela é um lugar aonde ela deve construir pontes e não muros. E eu falei exatamente isso. Quando a igreja, ela abraça uma bandeira, né, ideológica, política, religiosa, até não só política, mas, por exemplo, hoje nós vemos também dois grandes extremos também, a teologia, três, na verdade, né? A teologia legalista, onde tudo é errado, a teologia hipergraça, onde também tá tudo certo, tem a teologia da prosperidade. E aí a igreja, meu Deus, acho que o cara saiu. Ah, não, voltei. Então, e aí hoje a gente vê a igreja, igrejas sérias, igrejas onde eu gosto muito dos pastores, mas ao mesmo tempo eu vejo se dobrar a esse tipo de discurso, né? Como você falou, se dobra a esse discurso e, e não percebe que estão criando muros, estão trazendo divisão para a igreja e não só dentro da igreja, mas também do mundo. Porque a mentalidade que as pessoas têm do mundo de uma igreja é que igreja tem ladrão. Igreja, eu ir para a igreja e ficar bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa que as igrejas legalistas, aí as pessoas também não entendem, falam, poxa, isso não é crente não, né? E aí por aí vai. Então, assim, é tudo uma questão de testemunho. E aí a gente prefere colocar nossa opinião no centro, colocar a nossa ideologia no púlpito da igreja, em vez de Cristo estar sendo pregado, em vez de assuntos que realmente deveriam ser tratados, não estão sendo tratados. E aí, em vez da gente criar uma ponte entre as pessoas da igreja e as pessoas do mundo com Cristo, nós estamos criando pontes, dividindo pessoas. Né? Então, eu achei isso maravilhoso quando eu vi desse pastor e é algo que eu tenho levado para a minha vida. Né? Quando Cristo está no centro da nossa vida, a gente percebe que até os nossos louvores hoje são mais antropocêntricos ou são
que falam da vitória, que falam do milagre, que falam de todas essas coisas, mas não falam de Cristo na música, né? Às vezes, você sabe que eu senti uma vez, eu até comentei isso, você desculpa te cortar, você falou dos louvores, que a gente tá numa época onde o louvor ele só fala de luta. Na luta. Você nem tá sofrendo, você chega no culto, aí você ouve aquela É, música, você começa a chorar já. Eu tô sofrendo. tá bem, sua vida tá ótima, Deus tá te abençoando, aí você vai pra igreja e começa a tocar aquele louvor falando que a luta tá difícil, que você tá cansado, não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, como eu tô cansado. Você tá cansado de quê, pelo amor de Deus? Nem tá passando por dificuldade. Teve uma música que eu ouvi, de um cantor, não vou falar aqui, até porque assim, né, eu não posso dizer assim que não vai chegar, porque eu também não achava que ia chegar e tô quase batendo 3K esse ano. Então, assim, eu tô com um pouquinho de... Vou deixar assim, né? Eu vou falar aqui meio indiretamente. Uma música que... Ele escreveu uma música que falava que não existia mais força, que não dava mais, que estava cansado. E aí a resposta era... Aí, tipo, no meio da música tinha a resposta, né? A resposta era... tipo, você consegue, você dá conta, não sei o quê. E aí depois ele escreveu esse mesmo cantor escreveu uma outra música, de novo nesse mesmo embasamento, que a depressão estava acabando com a vida dele, e que Jesus veio para dar vida, não sei o quê. Eu fiquei assim, falei, gente, esse homem só sabe escrever música deprimida, assim, desse jeito. É. Pelo amor de Deus, gente, você ouve a música, você sai da música, precisa procurar um terapeuta, que você tá mal das ideias também. Gospels pentecostais. Sofrências gospels pentecostais. É os irmãos Marílios Mendonças. Terrível, eu falei, gente, e assim, a música, ela é um louvor, e você vê, o Abner, que grande parte das pessoas que ouvem esses louvores são quem? São jovens. Aí você vê, o jovem ele tá no mundo, tem aquelas músicas terríveis do mundo, falando sobre tristeza, sobre depressão, que a ansiedade domina a minha vida, não sei o quê. Aí o irmão vem pra igreja, que é um cantor dentro da igreja cantando essa música também. Aí ele vai sofrer dentro da igreja. Ele vai ficar ali sofrendo dentro da igreja também. Né? Não é uma música que diz sobre arrependimento, não é uma música que fala sobre perdão, não é uma música que fala... Não, é uma música que fala sobre o quanto você está sofrendo, o quanto sua vida está horrorosa, mas que Deus está segurando a sua mão e você tem que chorar mesmo. Eu percebo também que tem aquele tipo de música que não fala nada com nada. Aquelas músicas assim, olha, agora eu vou ser polêmico. Né? A pessoa fica assim, a terra clama, por que clama, Eu não tô entendendo. A terra clama, Clama o quê, né? Clama o quê? clama o quê? Né? Que o povo cantando, eles ficam tudo empolgado cantando. Só que aí, na verdade, e aí? E Cristo? É. Não aparece. Né? Mas é isso. Agora fui polêmico. Chegou a notificação aqui extrajudicial já do... Brincadeira. Pois é. Mas é um cuidado, né, Abner, que a gente precisa ter. Porque isso, às vezes, até a gente não percebe. Um exemplo, vai, uma música que já pode ser comentado sobre ela, já que não dá mais processo. É o Sabor de Mel, lá da Damares. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Aí ainda para dar uma amenizada, fala, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Meu irmão, você tá cantando ego total aqui. Você tá cantando assim, que quem não te ajudou vai se lascar lá na frente sozinho. Você vai estar, ó, bombando e a pessoa lá na plateia falando assim, ai, que arrependimento. Misericórdia. É verdade.
É que assim, Nicolas, manter Cristo é desafiador. É desafiador porque a gente encontra muitas distrações constantes. A gente se distrai constantemente. A gente, é, é, a gente fala as coisas achando que nós estamos falando de Cristo, estamos pregando de Cristo. Só que quando a gente para perceber, nós está falando da gente na pregação. Nós está é, é, eu falo assim, hoje a gente vê muitos testemunhos de bênçãos alcançadas e poucos testemunhos de vidas, vidas transformadas, vidas que foram, sabe, restauradas. Quando alguém vem e fala, olha, minha vida era assim, agora minha vida é desse jeito, ninguém liga para esse testemunho. Mas quando você chega com um testemunho falando assim, olha, eu não tinha nada, agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho isso. Aí é glória para a igreja toda. Então, é muitas distrações, é muitas pressões, é muitas preocupações com essa vida, né? É o materialismo, é o individualismo, é o relativismo. Esses elementos, eles nos afastam da simplicidade do evangelho, né? E para lidar com essas distrações, eu acredito que o que é essencial é primeiro a gente praticar disciplinas espirituais, uma vida de oração constante, uma vida de comunhão com outros cristãos. Isso sim vai fazer com que a gente chegue no mesmo objetivo, que é Cristo. Agora, se a gente ficar se distraindo, é muito difícil, é muito mais fácil a gente ficar distraído. Mas é possível a gente ter o foco nele. Sim, sim. E isso se tornou, né, até algo que, um exemplo hoje, todo mundo quer ficar rico. E quer ficar rico da forma fácil, do jeito fácil. Não quer ficar rico trabalhando, não quer trabalhar. Quer ganhar na Mega Sena. Acha que Deus, você vai até entender, acha que Deus é o Silvio Santos. É isso. Que você vai comprar um carnê, pagar 12 meses e no final de 12 meses você é sorteado e ganha um prêmio. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, Cristo saiu do centro. As reuniões antes que eram para render graças, render devoção a Deus, hoje são reuniões, nem podem ser chamadas tanto de reuniões, às vezes são desfiles de moda, às vezes são assembleias para falar mal de alguém, né? Às vezes é encontro de amigos, mas não é culto, prestar culto. Por exemplo, é um grupo de louvor que não ora antes de louvar. É um pregador que não tem estudo antes de pregar. E aí que é isso que virou. Mas eu acredito que ainda existe os remanescentes no meio do povo. Acredito. É poucos, por isso são chamados de remanescentes, porque foram os que restaram. Mas existem essas pessoas que querem ser iguais a Cristo. Existem muita igreja séria, né? Eu gosto muito de uma frase que o meu pastor fala. Ele diz assim: congregue na igreja que é mais próxima da sua Bíblia. Eu acho que é exatamente isso também. Precisamos estar próximos à Bíblia. Próximos à Bíblia. Outra coisa que eu acho interessante, a pastora Helena Tanuri, gosto mais. Ela disse assim, algo que eu falei. Glória a Deus que alguém falou disso, alguém de muita influência falou disso. Ela disse assim, a gente se gloria dos nossos devocionais, só que isso não deveria ser motivo de alegria. Porque um devocional não é a mesma coisa que estudo bíblico.
Devocional não substitui estudo bíblico. Devocional, você acorda, você vai ler a sua Bíblia, fala com Deus, ora e amém. E muitas vezes as pessoas, elas têm a relação com Deus só através do devocional. E ninguém quer fazer estudo bíblico. Ninguém pega. Eu falo isso de experiência própria, porque eu dou estudo bíblico. Você vai dar o estudo bíblico, você conta a quantidade de pessoas que tem com facilidade, não enche nem a mão. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem estudar a Bíblia. Elas não querem saber o porquê que elas acreditam dessa forma que elas acreditam. Eu mesmo fui uma vez, eu fui pegado nesses assuntos. Sobre, por exemplo, falar em línguas. A gente cresce no meio pentecostal falando em línguas. Aí comecei a conversar com uma pessoa que era mais tradicional, e ele começou a falar sobre línguas, falando sobre línguas. Eu falei, meu Deus, eu não sei explicar. Por que eu falo em línguas? Como é que eu nasci no tutano do falar em línguas, não sei falar, não sei explicar para a pessoa por que eu falo em línguas? Aí eu tive que estudar para descobrir por que eu falava em línguas. Entendeu? Mas assim, falta estudo bíblico sólido, né? Então eu recomendo estudo bíblico, leitura diária da Bíblia, no seu devocional, a oração. Oração é um assunto que é muito falado, pouco praticado, né? Jejum também são escassos. Mas é isso que nos ajuda a manter a nossa centralidade em Cristo, né? É isso que eu queria falar dessa. Sim. E o Abner, e hoje, assim, quais são os aspectos que a centralidade de Cristo tem gerado, né? Tem surtido efeitos na vida cristã e na igreja em si, né? E, assim, você considera que é essencial da vida da centralidade de Cristo? Olha, eu acho, quando a gente fala aonde são os aspectos que são demonstrações, né, da centralidade de Cristo no meio da igreja, são os dons espirituais. E aí, quando a gente fala de dom espiritual, a gente cai no engano. Eu vou falar do meu meio pentecostal, que a gente acha que os dons espirituais só envolvem falar em línguas. E não é isso. Pelo contrário, Jesus era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia não mostra nenhuma evidência que Jesus falou em línguas. Mas ele era cheio do Espírito Santo. E por que ele era cheio do Espírito Santo? O apóstolo Paulo explica que a maior evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e tem Cristo como centro é o amor. O amor, ele é a principal característica de alguém que está firmado em Jesus como centro. Então, uma igreja que é uma igreja onde tem Cristo como centro é uma igreja que ama. É uma igreja que consegue, quando você olha para as pessoas, você vê Jesus. Sabe, uma vez, isso não está longe, eu passei uma situação, olha, que legal. Eu falei, algum dia eu vou ter essa oportunidade de falar isso. Agora eu estou tendo. Uma vez, eu passei uma situação muito complicada. E aí, eu ia à igreja, recebia palavras, mas o que eu mais queria quando eu ia à igreja e eu orava a Deus é que eu queria um abraço de Jesus. Eu falava assim, Jesus, eu quero um abraço seu. E aí, como é que Jesus nos abraça? Através de pessoas. E aí, eu chegava na igreja, eu via homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, profetas, e não via ninguém igual a Jesus para me dar um abraço. Eu falo isso com muita tristeza, mas eu fico pensando,
que se eu, que sou cristão, sinto essa falta, imagina as pessoas do mundo. Quando elas entram nas nossas igrejas, elas conseguem identificar aquela pessoa ali é igual a Jesus. E aquele ali tem um abraço que Jesus pode me dar. Aquele ali tem a palavra que Jesus pode me dar. A gente vê homens de Deus com ótimas pregações, levitas com ótimas canções, profetas com grandes revelações, mas poucas pessoas iguais a Jesus. E eu estou falando isso, como eu falei, com muita dor no coração. Mas a igreja precisa despertar para isso. A comunidade da igreja deve ser essencial se apoiar em Cristo, se apoiar nos dons espirituais, ao qual o apóstolo Paulo descreve que o maior deles é o amor, é a fé, é a unidade. Então, é o encorajamento mútuo, é a prestação de contas, é compartilhar experiências. É isso que vai fornecer para a gente fé para a nossa caminhada cristã. Aonde a gente vai conseguir. E é só dessa forma, Nicolas, é só dessa forma que a gente vai conseguir promover uma cultura do reino, uma cultura onde Cristo ele é central, não só no individual, mas também no coletivo. Nós vamos ensinar a palavra de Deus com fidelidade. Nós vamos praticar o amor cristão, o amor de Cristo, né? Algumas vezes a gente faz obras sociais, só que as nossas obras sociais é mais caridade do que justiça social. Aprendi isso com o meu pastor antigo. Jesus nunca fez caridade. O que Jesus fez foi justiça social. O que é justiça social? Você tira a pessoa daquela condição que ela está e não mantém ela, né? Então, é exatamente isso. As pessoas não leem mais. Eu aprendi com o meu antigo pastor. Quem não lê é controlado por quem lê. Quem lê tem o que ensinar. Quem não lê não sabe o que ensinar. Então a gente precisa criar ambientes onde a fé ela pode ser vivenciada de maneira autêntica, de maneira prática. Amém? É isso. Mas isso é real, Abner. Infelizmente, a igreja em si, ela tem vivido um período de estagnação, né? De parar. E eu lembro que quem falou isso uma vez foi a. Uma vez não, ela sempre fala isso. Ela é, meu Deus do céu, ela é um absurdo de gente, a Helena Tanuri. Ela falou isso uma vez, principalmente sobre missões, né? Ela falou assim que muitas vezes a gente ora e diz assim, eu vou orar pelos missionários, não sei o que, eu vou investir, eu vou ajudar financeiramente. Mas você não tem coragem de orar pelo seu vizinho do lado da sua casa que tá morrendo. Né? Você não tem coragem de orar, você ora pelo seu filho, que está fora do evangelho, mas você não ora pelo filho da sua amiga dentro da igreja que tem o filho fora do evangelho também. E, quando ela pregou isso, eu fiquei assim, meu Deus, como nós estamos vivendo o evangelho do próprio umbigo, né? Não, eu vou orar para Deus me dar um carro, eu vou orar para Deus me dar um emprego, eu vou orar para Deus me dar condição para viajar, mas eu não vou orar para você, Abner, viajar, para você, Abner, ter condições. Ou então eu não vou orar, sei lá, para fulano ter um emprego, para fulano, não, eu tenho que orar para mim. Fulano que ore por ele. Né? Infelizmente, a gente está vivendo isso hoje. E a igreja hoje fala mais do diabo do que de Cristo propriamente, né? Irmão, o diabo não sei o que, o diabo não sei o que lá, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo destrói. Mas e Jesus? E Jesus faz o quê? Jesus... Quem é Jesus, né? Às vezes a pessoa nem conhece Jesus, vai para a igreja, entra na igreja para ouvir uma palavra sobre Jesus e ouve sobre o diabo. A gente tem um grande problema de cristãos, como eu falei, cristãos que não sabem qual é a base do cristianismo. Então, você faz questões básicas para um cristão, né?
ele não sabe. Eu fui, por um tempo, eu ajudei na liderança de adolescentes da igreja e gostava de. Eu dava estudo para os adolescentes e eu gostava de fazer uma pergunta para eles quando eu via que eles não entravam no estudo bíblico meu, né? Então eu fazia as perguntas que ia ter no meu estudo bíblico para saber se eles sabiam responder, já que não estavam precisando ir no estudo bíblico, né? Aí eu peguei e aí tinha uma questão que eu acho que é sempre, ela foi muito para mim, ela é básica da fé, mas muitos cristãos quando eu pergunto não sabem me responder, que é: você é salvo? As pessoas falam normalmente, sim, sou salvo. Aí eu pergunto assim, salvo de quê? Vixe, a cabeça da pessoa explode assim, ó. Tá? Fala, meu Deus, eu sou salvo de quê? O que eu sou salvo? Aí ele começa, do capeta, do Satanás, do inferno, de quem? Meu Deus, de quem eu sou salvo? As pessoas não sabem explicar o que é salvo, entendeu? Por quê? Porque não tá estudando, não fez estudo bíblico, entendeu? Então, assim, eu não julgo não, porque eu também já fui assim, né? Eu também já fui essa pessoa de que se você me perguntasse algumas coisas, eu não sabia, né? Mas glória a Deus que Deus levantou pessoas assim que confrontou meu cristianismo. Eu acho que as palavras que eu mais lembro, as palavras que marcaram a minha vida, não foram palavras de vitória, não foram palavras de milagre, não foram palavras sobre bênçãos, foram palavras de confronto. Foram palavras de confronto. Foram essas palavras que transformaram a minha vida e me fez quem eu sou hoje. Tive uma diretora também no ProSaber, que ela dizia assim: caráter é formado por pressão. No começo eu não entendia, hoje eu entendo. Se eu não tivesse sido pressionado por tantas pessoas que me amam, porque essas pessoas que me pressionaram é porque elas me amam, eu tenho certeza disso. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Mas as pessoas que mais me deram tapinhas nas costas, que mais me aplaudiram, hoje são as pessoas que eu nem tenho contato mais. Porque é passageiro, né? Eu gosto muito também de uma frase de um livro que eu tô lendo, chama Amados, pastor Cândido Gomes. Ele diz assim no livro: eu valorizo mais não milagres que nós alcançamos, eu valorizo mais milagres que a gente se torna. E eu falei, meu Deus, é isso. Sabe quando você lê um negócio assim, meu Deus, eu preciso fazer parte disso, desse movimento que Deus tem feito. Sim, meu, eu fico pensando às vezes assim, sabe, o Abner? Que eu penso assim, a igreja hoje tem vivido esse período de, como nós falamos, de estagnação, né? Pararam de orar, pararam de buscar. O pouco que busca é muito pouco, é muito rápido, é muito curto. E aí, óbvio que num contexto geral, né? Não tem suas exceções, mas... E aí eu fico pensando assim, de onde virá o avivamento, né? Que a gente tanto espera. E aí, às vezes, a gente pensa assim que o avivamento ele vai vir para salvar outras pessoas. Mas eu vejo hoje, assim, dentro da igreja em si, eu acho que esse avivamento que é tão prometido, ele não só vai vir para salvar outras pessoas, mas como reavivar a igreja. Ressuscitar, sabe? A igreja. E trazer para perto. Deus tem falado muito comigo sobre a carta da igreja de Éfeso, se eu não me engano agora, que diz que ele começa elogiando, dizendo assim, olha, vocês são justos, vocês não concordam com os nicolaítas e não sei o quê, mas o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Então, assim, a gente tem várias igrejas hoje cheias de profetas, como você falou, cheias de mestres, apóstolos, pastores, evangelistas, e pouco Cristo.
né? Pouco Cristo. E Jesus, ele falou, olha, volta ao primeiro amor. Vê onde você caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. E eu acho que a gente, às vezes, não para fazer essa análise. Onde será que eu caí, né? Quando foi que eu perdi isso? Você sabe, eu vou expor aqui para você uma situação minha, né, pessoal? Que eu, ali em meados de 2022, eu tava vivendo, assim, uma estação com Deus absurda, assim. Muito boa, uma estação muito boa de verdade. E, assim, boa de Deus falar comigo todo dia, praticamente. Sabe? De várias formas, de temas distintos, não necessariamente o mesmo tema, tratando realmente meu coração, sabe? A ponto de as pessoas de fora, até mesmo não cristãos, dizerem assim, cara, que diferença, né? Nossa, você... Pessoas que não me conheciam falavam assim, nossa, mas você tem algo diferente em você, tem Eles falavam, tem a sua áurea, a sua áurea brilha muito, né? Eu falava, a áurea não, meu filho, é o Senhor, é o Espírito Santo, graças a Deus. E aí eu me peguei depois, num tempo onde eu já não fazia um devocional, eu já não orava, eu já não lia a Bíblia, eu já não... E aí eu comecei a cobrar, tipo, nossa, mas Deus não fala mais comigo, Deus não me usa mais, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E aí Deus veio e me deu. Parece que com os dois pés nos peitos, sabe? Sim. Tum. Quando veio essa palavra. Você tem sido isso, mas contra você eu tenho uma coisa. Você perdeu o primeiro amor. E, cara, quando isso veio de verdade, assim, no meu coração, eu falei, meu Deus do céu. Assim, onde foi que eu me perdi, né? Quando foi? O que aconteceu que isso ficou lá para trás? O que aconteceu que esse temor, essa paixão, paixão não, porque paixão é passageiro, mas esse amor mesmo, né? Quando foi que isso passou, sim, e eu não percebi? E eu gostei que você falou isso aqui. Nós muitas vezes nos distraímos. E é muito fácil você estar distraído, né? Muito fácil mesmo você estar distraído. Você perder o rumo, perder o objetivo daquilo que você tanto pregava, né? E começar a realmente se envolver nessas três teologias, e eu ainda vou incluir a quarta, que eu apelido carinhosamente, a polêmica, da teologia do todes, né? Dessas novas igrejas contemporâneas, onde as pastoras são casadas com outras mulheres, os pastores são casados com outros homens, e você tem total liberdade de casar com quem você quiser, e todas as formas de amor são aceitas, e não o que a Bíblia diz, né? Então, infelizmente, nós temos vivido isso. Nós temos vivido esse esfriamento coletivo da igreja. E as pessoas têm deixado assim. Não fazem questão de voltar. Eu falo que, assim, nós saímos lá da igreja, né? Houve encerramento das atividades. E a forma como Deus nos conduziu para um outro lugar foi excepcional. De verdade. Porque eu cheguei inclusive, comentar que eu não tinha interesse intenção de firmar em igreja nenhuma, pelo menos esse mês, né? Justamente pela questão de que lá foram 9 anos, foi muita história, né? Muita coisa, né? Vivida lá. E aí, eu falei que eu não ia firmar em igreja nenhuma, pelo menos esse mês. E a forma como Deus nos conduziu, claramente, para o que Ele queria, foi excepcional. Foi algo bem específico,
e muito claro, que assim, se eu quisesse mais clareza que isso, era só passar na rua e ver um outdoor. Então, assim, eu acho que Deus, ele tem falado ainda. As pessoas dizem que Deus não fala. Deus, ele fala muito ainda. Só que as pessoas querem ouvir Deus de forma audível e não querem ler a Bíblia. Né? As pessoas não querem ter o tempo de sentar, abrir a Bíblia, passar nem. Você quer 15 minutos lendo, sabe? Você lê um capítulo hoje, você lê um capítulo em menos de 10 minutos. 10 minutos é o máximo, eu acho, né? Vai depender, óbvio, do capítulo, da forma que você lê, mas máximo uns 15 minutos, né? E as pessoas não querem isso. E é tão libertador quando a pessoa senta e abre a Bíblia e fala, eu vou hoje. Só sai daqui quando Deus falar comigo. Porque Deus, ele fala, né? Ele corresponde. E as pessoas querem o fácil. E o fácil é o quê? Ah, eu vou lavar louça, Deus. Então aproveita para falar comigo, porque depois que eu lavar louça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então a correria, os barulhos, né? Dentro da nossa cabeça que não nos permitem ouvir a Deus de forma assim, direta, né? É verdade. Eu também, hoje, eu enfrento uma situação, como eu falei, eu sou polêmico, talvez, nas minhas pregações, na questão de eu não prego o que as pessoas gostam de ouvir muito, né? Eu prego o evangelho. E o evangelho, talvez você fala assim, hoje até virou um discursinho até bem ruim, né? Isso, porque, assim, eu prego o evangelho, os evangelhos hoje têm ficado uma loucura, que as pessoas têm pregado, né? Mas o evangelho, o que eu prego? É o evangelho que eu prego, né? Vamos falar assim, o evangelho que eu prego é o evangelho do negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, viva os sonhos de Deus, não seus, mais difícil, né? É, é, deixe Cristo governar, deixe Ele ser o centro da sua vida, né? Quem me conhece sabe que o versículo que eu mais gosto, acho que se perguntar qual é o versículo que você mais gosta da Bíblia, qual é o seu versículo, a resposta é Colossenses 1:27, que diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo estiver em nós, é a esperança da glória, né? Não de uma glória só eterna, mas uma glória aqui também. Nós vamos usufruir de coisas da parte de Deus também aqui, né? Mas basicamente é isso. Eu também tenho enfrentado uma situação complicada também de decisões, porque, como eu falei, hoje fazer parte de uma igreja evangélica tá bem difícil. Você vários evangelhos sendo pregados. Existem pessoas que a gente gosta, que a gente ama, de repente está pregando uma coisa que você não concorda, e aí você tem que falar, você tem que, né, se manter ali na compostura e falar, meu Deus, me ajude, esse irmão, essa igreja. Você tinha me mandado, né, uma parte que fala sobre uma visão para o futuro. E quando eu coloquei isso, quando eu li isso, eu falei, Deus, o que eu falo nessa parte? Eu falei assim, e aí eu lembrei que o que eu espero para o futuro é uma igreja que seja comprometida com os valores do reino de Deus. Eu espero muito que a igreja que eu congrego, a igrejas que eu admiro bastante, eu vou dar um nome de uma, por exemplo, que eu acho polêmica, né?
muitas pessoas não gostam, mas eu tenho um grande respeito por essa igreja, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal, por mais que eu tenha discordâncias teológicas deles, eu admiro muito em algumas coisas, em pontos deles, né? Então, eu acho que em vez de a gente ficar vendo também só as coisas ruins, a gente tem que olhar as coisas boas e que nós temos em comum, porque afinal, se nós somos a igreja de Cristo, nós somos um só. E Jesus não vai vir buscar a placa de igreja. Só que a igreja que ele vem buscar é uma igreja santa. É uma igreja sem ruga, sem mancha. É uma igreja vigilante. E ela pode estar na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Adventista, na Universal, em todas as igrejas. Mas a pessoa tem que estar vigilante. Essa é a questão. Né? Eu espero para o futuro a centralidade de Cristo não seja apenas um discurso, mas seja uma realidade viva da igreja. Sabe? Eu sonho com igrejas que não são reflexos dos seus próprios, das suas próprias doutrinas, dos seus próprios dogmas, das suas ideias. Eu sonho com uma igreja que é reflexo do amor de Cristo, sabe? Que transforma vidas, que impacta a sociedade à sua volta, né? Eu acredito que em Cristo nós vamos ver uma renovação espiritual que vai trazer paz, justiça, reconciliação, né? Em um mundo que é muito necessitado de reconciliação. Reconciliação entre nós e reconciliação com Deus. Muito bom. E já são 9h07 e eu não te fiz nem metade das perguntas, já tô vendo que a gente precisa marcar um outro, parte 2. E Abner, se você pudesse, já pegando o gancho disso, né, de qual a sua visão para o futuro, se você pudesse deixar uma mensagem para as próximas gerações, para a geração que está se levantando agora, que somos nós, para as gerações que estão vindo, né, que são as crianças, e para as que virão, são os nossos filhos, enfim. Se você pudesse deixar um recado, um conselho, não precisa ser resumido, que geralmente quando eu falo assim que é um conselho, a pessoa quer me falar um negocinho. Então eu vou abrir aqui para você, depois eu vou fazer um corte, tá? Eu vou fazer um negocinho, então você pode falar um pouquinho. Essa parte eu me preparei muito. Esse momento final aqui, ele foi carinhosamente intitulado por um dos convidados, inclusive, como Testamento da Mesa, né? Não tem os 10 mandamentos que foi feito na pedra? Nesse caso, é esculpido na madeira. Entendeu? Então, se você pudesse deixar aí um recadinho, um conselho, você tem aí liberdade. Um conselho para dar para as futuras gerações. Como eu falei, eu acho que um conselho que eu posso dar, primeiro, é ame a Deus. Ame a Deus. Eu enfrentei muitas situações na minha vida complicadas. Muitas mesmo. E eu conheço gente que por muito menos largou a Deus. Eu posso ter vivido muitas coisas que eu não entendi, porque eu vivi coisas que eu não compreendo, mas a verdade é que o meu amor por Cristo nunca se alterou. Coisas que eu não entendia, o meu amor por Cristo foi o suficiente para eu continuar. Então, o primeiro conselho que eu dou é ame a Deus. Ame a Deus, ame a sua palavra. Porque quando você ama a Deus, é como nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com a gente. É tudo a ver
com Ele. Ele é o centro. Quando Ele for o centro da sua vida, você vai continuar. Você vai continuar. Eu, como eu falei, não vivi coisas que eu queria viver. Vivi coisas porque muito melhores porque estou com Cristo. Sou governado por Cristo, né? Hoje a gente vê muito as pessoas querendo fazer o seu próprio nome. As pessoas, pregações que falam assim, o seu nome jamais vai ser esquecido. A sua família jamais vai ser esquecida. E eu gosto muito de uma música do Arraiz que diz assim, e que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Quando você ama a Deus, o seu nome não vai ser conhecido. Pode até ser, mas não é uma regra. Mas a melhor coisa que você tem para fazer agora, você vai prestar contas da sua vida. Então, você amar a Deus, é você, independente que você morra, independente que você perca tudo, independente da situação que você está passando, se é uma situação de tristeza, a sua alegria, ela está em Cristo. Ela está em Jesus. Então, você precisa querer aprender a amar, a contemplar o Senhor Jesus. Se apaixone pela palavra, se apaixone por Cristo. É o primeiro conselho que eu dou. E o segundo conselho que eu dou, ame o próximo, né? Siga os mandamentos de Cristo. Jesus disse assim, aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos, isso é mentiroso. Mas aquele que me ama, guardará os meus mandamentos e eu mandarei o Consolador e ele lhes ensinará todas as coisas. Ou seja, siga os mandamentos do Senhor. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que guarda os mandamentos do Senhor Jesus, que o ama e que segue os seus mandamentos. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Maravilha! Abner, novamente eu te agradeço por você ter aceito o convite, por você ter se predisposto a estar aqui. Essa live vai estar disponível aqui no Instagram. E acho que amanhã, hoje à noite. É porque o celular tá quase sem bateria também. Mas aí vai estar no YouTube. Assim que tiver, eu mando pra você. E posto aqui e te marco também. Amém. Beleza? Desejo uma boa noite pra você. Isso também use também poderosamente nessas lives, através da sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja local. Você também passe esse ar sempre de que você é um discípulo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Galera que assistiu até aqui, galera que está assistindo depois, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem aqui comigo. Quinta-feira, vou estar recebendo aqui a apóstola Eline Conceição, falando sobre batalha espiritual, regiões celestiais. Então vai ser um tema top também. E aí nós vamos tocando aí, daí em diante. Gente, uma boa noite. Abner, bom descanso para você. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até quinta. Até mais. Tchau, gente.